Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mais fácil é um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18, 25. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Enquanto não se derramar de todos os seres a compaixão, seguida da piedade, desprendendo-se deles quais cataratas de águas cristalinas, a refrigerar as almas sedentas de amor e necessitadas de auxílio, a humanidade não gozará de paz e ventura será desgraçada. Angel Aguarô, no livro Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: compadecer-se dos defeitos do próximo, estimulando-lhe a prática do bem e do amor. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando desenvolvimento do sentimento de compaixão. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante agradecer pela noite que acolheu nosso corpo, nossa cama, nosso cobertor, nosso colchão. Queremos agradecer pela oportunidade da vida. E queremos pedir, Jesus, que nos ajude a desenvolver o sentimento de compaixão para com aqueles que sofrem ao nosso lado, aqueles que estão endurecidos do mal, aqueles que perderam a esperança. E olhe, Jesus, por aqueles que estão em situação de rua, que possam brotar no coração dos irmãos o sentimento de compaixão e de piedade, da caridade, para auxiliar esses irmãos. Fortalece em todos nós, Jesus, a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje é dia de reunião pública em nossa casa espírita. Você é o nosso convidado para estar conosco, que nós vamos ter a nossa reunião especial de hoje, produzida pela Concafras TV. Então, meus amigos, nós estão convidados para estar conosco. Nós queremos lembrar a todos que as atividades continuarão normalmente durante a semana. As atividades de segunda, terça e quarta-feira estarão normalmente funcionando em nossa casa espírita, com exceção do sábado, que as atividades de sábado entraram em recesso, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós iniciamos o estudo da obra Luz Acima. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campo, que aqui ele traz o pseudônimo de Irmão X, na década de 40, foi mais precisamente em 1947. Capítulo 3: Pequena História do Discípulo. Só explicando aos amigos que, por ser mensagens mais longas, eu estou evitando fazer alguns comentários, tá bom? E como eu estou com muita tosse, então em vários momentos provavelmente terei que cortar ali a gravação, pausar a gravação, tá bom? Pequena História do Discípulo, capítulo 3.
Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura das informações divinas. Viu-o absorto na procura de sabedoria e falou: Abençoado seja o filho do conhecimento superior. E passou à frente, entregando-o ao cuidado de seus prepostos. Voltando mais tarde a revê-lo, surpreendeu-o inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se estendê-las por todos os recantos da terra. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo. Multiplicava promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto serviço da esperança contemplativa. O companheiro eterno afagou-lhe a fronte sonhadora e disse: Louvado seja o apóstolo do ideal. E seguiu adiante, confiando-o a dedicados mensageiros. Regressou em outra ocasião a observá-lo e registrou-lhe nova mudança. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos, através do conhecimento e do ideal que adquirira, presumia-se na posse da realidade universal e movia guerra sem sangue a todos os semelhantes que lhe não pisassem o degrau evolutivo. Gravava dísticos incendiários a fim de purificar os círculos da crença religiosa. Acusava, julgava e punia sem comiseração. Alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos. Pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo. Fazia tábua rasa das mais comezinhas regras de educação, assumindo graves responsabilidades para o futuro. O compassivo, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade cristalina, acariciou-lhe as mãos inquietas e enunciou: Amparado seja o defensor da verdade. E dirigiu-se a outras paragens, entregando-o à proteção de emissários fiéis. Tornando ao círculo do seguidor em época diferente, reparou-lhe a posição diversa. Dera-se o discípulo à sistemática pregação dos princípios edificantes que adotara, considerando-os aos seus pontos de vista. Escrevia páginas veementes e fazia discursos comovedores. Projetava nos ouvintes a vibração de sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso, falado e escrito. O instrutor sublime abraçou-o e declarou: Iluminado seja o ministro da palavra celestial. E ganhou rumos outros, colocando-o sob a inspiração de valorosos missionários. Escoados longos anos, retornou magnânimo e anotou-lhe a transformação. O aprendiz exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil, refletia ele com amargura. Embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia.
Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos, suportava calúnias e sarcasmo, alvejado pelo ridículo entre os que mais amava. Trazia o espírito crivado de dúvidas e receios, perseguições das trevas. Acho que eu pulei uma linha aqui, deixa eu só repetir a frase. Alvejado pelo ridículo entre os que mais amava, trazia o espírito crivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções. Se dava pão, recebia pedradas. Se acendia luz, provocava perseguições das trevas. Lia os livros santos à maneira do faminto que procura alimento. Sustentava seus ideais com dificuldades sem conto. Ensinava o caminho superior de coração dilacerado e pés sangrando. O sábio dos sábios enxugou-lhe o suor copioso e falou: Amado seja o peregrino da experiência. E seguiu, estrada fora, confiando-o a carinhosos benfeitores. Retornando tempos depois, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também a forças inferiores. Embora de pé, sabia, de conhecimento pessoal, quão amargo sabor impunha o lodo à boca. Cedera bastas vezes às sugestões menos dignas que combatia. Aprendera que se era fácil ensinar o bem aos outros, era sempre difícil e doloroso edificá-lo no próprio íntimo. Ele que condenara a vaidade, o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros de sua alma. Renunciava ao combate com o exterior a fim de lutar consigo muito mais. Vivia sob a pressão de tempestade renovadora, ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, confiava acima de tudo no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais através da prece e da vigilância entre lágrimas. O divino amigo secou-lhe o pranto e exclamou: Bendito seja o irmão da dor que santifica. E seguiu para diante, recomendando-o aos colaboradores celestiais. Anos decorridos, regressou o misericordioso e admirou-lhe a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Preferia calar para que os outros se fizessem ouvir. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontado na senda. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares
deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nascera. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Regozijava-se com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes partilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes como Jesus lhe havia ensinado. Orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece a seu tempo. Chorava de júbilo, a sós na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria substancial. As lutas eram para ele de degraus de ascensão. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco, para que a fragilidade não o precipitasse no pó, e ajudar ao forte, a fim de que a força mal aplicada não o envilecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras revestiam-se de ciência celestial. A humildade não fingida era gloriosa auréola em sua fronte, e por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam, quase sempre sem entender. O Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-o nos braços, de coração a coração, proclamando: Bem-aventurado o servo fiel, que busca a divina vontade de nosso Pai. E desde então passou a habitar com o discípulo para sempre. Espírito Irmão X. Meus amigos, que história linda, maravilhosa e serve de grandes reflexões para nós. Então, que possamos ouvi-la de novo, refleti-la e trazer para a nossa vida, modificando-nos. Oremos.
Graças a Deus, bondoso Jesus, ajude-nos a sermos bons seguidores, bons discípulos. Acima de tudo, que consigamos fazer a reforma íntima em nós, compreendendo que o grande evangelizado deve ser nós mesmos e não os outros. Que consigamos, Jesus, cada dia mais nos amadurecer, nos fortalecendo em Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.